Todo mundo me ignorava como se eu fosse apenas ruído de fundo, enquanto minha irmã recebia elogios pela vida perfeita dela. Eu deixei passar até que, no aniversário da minha avó, ela perguntou onde eu morava agora. Respondi com naturalidade: só um pequeno penthouse com vista para o Central Park. Minha irmã cuspiu o champanhe. Minha mãe ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Meu tio apenas assobiou e disse: ora, ora, ora. Durante a maior parte da minha vida, eu fui aquela que ninguém mencionava. Não por maldade, talvez, mas certamente por indiferença. Em todo jantar de família, em todo aniversário, em qualquer reunião, os holofotes caíam naturalmente sobre minha irmã, Brooke. Ela era a garota de ouro, a favorita de todos, estrela do time de torcida no colégio, aluna exemplar, casou cedo com um cara que tinha um barco e postava fotos perfeitas no Instagram, bem iluminadas, com os dois e seus Golden Retrievers combinando. Minha mãe falava dela por horas, como um disco riscado que só tocava a mesma música. E eu? Eu era só Emma quieta, meio estranha, que saiu de casa cedo e quase não voltava. Eu era quem configurava o Wi-Fi no dia de ação de graças enquanto minha irmã abria sacolas de presentes cheias de perfume e lenços de cachemir. Um dia, meu tio perguntou se eu ainda mexia com coisa de computador. Minha tia esqueceu meu aniversário 2 anos seguidos, e eu não reclamei. Eu dizia a mim mesma que não precisava da atenção deles. Depois da faculdade, consegui um emprego em suporte de TI. Era iniciante, ingrato e exaustivo, mas eu continuei insistindo. Passava noites aprendendo linguagens de programação sozinha, criando aplicativos, fazendo trabalhos como freelancer por fora. Meu apartamento era minúsculo, mas minhas telas eram enormes. Enquanto a maioria das pessoas estava desacelerando, eu estava acelerando, quebrando a cabeça com correções de bugs e virando noites em sprint com equipes do outro lado do mundo. Não era nada glamouroso e eu definitivamente não postava sobre isso. Ninguém da minha família sabia o que eu fazia. Eles nunca perguntaram. Uma vez, quando tentei explicar um novo cargo que tinha conquistado, meu pai me interrompeu para perguntar a Brooke sobre um retiro de yoga em Sedona. A parte irônica é que aquele novo emprego me pagava em bônus mais do que o marido da Brooke ganhava em um ano inteiro. Então, guardei para mim. Construí meu pequeno império em silêncio. Vieram as promoções. Vieram também os recrutadores. Saí do suporte para arquitetura de sistemas, depois para gestão de produtos e, por fim, virei chefe de toda uma divisão em uma empresa de cibersegurança. Mudei sozinha para Nova York e aluguei um penthouse que nunca mencionei a ninguém. Viajei a trabalho para Singapura, fui a conferências em Londres. Comprei um Tesla, paguei à vista, e deixei minha família acreditar que eu ainda morava em um estúdio no Queens. Eles não se importavam, então eu também não fiz questão. Mas minha avó fez 80 anos, e não dava para faltar àquela festa. Voltei de avião num voo noturno, sem avisar ninguém. Simplesmente apareci no clube campestre, usando um vestido preto e saltos que eu normalmente reservava para salas de conselho. Minha mãe piscou 2 vezes quando me viu, como se não me reconhecesse de imediato. Minha irmã me abraçou como se estivesse procurando sinais de cirurgia plástica. Estávamos tomando champanhe quando minha avó, sempre afiada como uma lâmina, se virou para mim e perguntou onde eu morava agora. Eu mal tinha aberto a boca quando minha mãe se adiantou, comentando com alguns convidados algo sobre Brooklyn ou Hoboken. Eu sorri e disse, com a maior calma do mundo, que morava só em um pequeno penthouse com vista para o Central Park. A mesa ficou em silêncio absoluto. Brooke literalmente cuspiu o champanhe no prato. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Meu tio soltou um assobio baixo e murmurou, ora, ora, ora. E, de repente, todos passaram a me enxergar. Mas aquilo foi só o começo. Depois daquela noite no clube campestre, eu deixei de ser invisível. A mulher que antes me pedia para encher a jarra de água no meio do jantar agora prestava atenção em cada palavra que eu dizia. Meu tio, que costumava me dar tapinhas na cabeça como se eu fosse um Golden Retriever, de repente queria falar sobre investimentos. E minha mãe, que antes dizia para os vizinhos que eu trabalhava com computadores ou algo assim, passou a me apresentar como a filha que comandava a cibersegurança de empresas financeiras globais. Nem era exatamente verdade, mas eu não me dei ao trabalho de corrigir. A Brooke. Na manhã seguinte, ela me mandou mensagem com 1 milhão de pontos de exclamação,
perguntando se eu tinha tempo para tomar um café antes de voltar para Nova York. Disse que sentia minha falta, que fazia tempo demais. Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo antes de responder, porque a última vez que tínhamos falado ela disse que não tinha energia para lidar com a minha distância emocional quando eu faltei à festa de revelação de gênero dela, aquela para a qual eu nem tinha sido convidada. Mesmo assim, eu aceitei encontrá-la. Sentamos em um café perto do meu hotel, e ela começou imediatamente um longo desabafo sobre como a vida estava difícil. A nova startup do marido não ia bem. O bebê não dormia. Ela estava estressada, exausta. Mencionou 3 vezes o quanto a creche era cara. Eu apenas assentia e escutava. Então ela inclinou a cabeça e disse: "Você tem sorte de não precisar mais se preocupar com dinheiro." Nem parecia uma pergunta. A partir daí, tudo virou uma bola de neve. De repente, todo mundo tinha um motivo para ligar. Brooke precisava de ajuda para cobrir o custo do novo SUV, algo sobre segurança e atrasos no financiamento. Minha mãe ligou por causa da cozinha. Estava tão perto de finalmente fazer a reforma e queria saber se eu podia ajudar só para concluir tudo. A cirurgia no joelho do meu pai não seria totalmente coberta pelo plano. Ele não queria pedir, claro, mas talvez eu pudesse ajudar. Só dessa vez. Eu disse sim todas as vezes. Não porque eu não percebesse o que estava acontecendo, mas porque queria que fosse outra coisa. Queria acreditar que eles tinham mudado, que se importavam, que finalmente, depois de anos sendo uma figurante na minha própria família, eu estava sendo vista, respeitada, valorizada. E, de certa forma, estava. Voltamos a ter jantares juntos. Grupos de mensagens que antes só tinham Brooke e meus pais agora tinham meu nome no topo. Brooke começou a me marcar em postagens no Facebook. Minha mãe me chamava de Salvadora. Meu pai até perguntou se eu podia ensiná-lo sobre cripto, o que era engraçado, considerando que ele ainda escrevia cheques no supermercado. Por um tempo, funcionou. Eu estava nas nuvens, flutuando na ilusão de que minha família finalmente me amava de volta. Eu não contei o dinheiro. Não acompanhei as transferências. Não questionei nada, até o dia em que recebi uma ligação da minha avó. Ela nunca me ligava, a menos que algo estivesse errado. Ela era afiada, sempre foi. Enxergava coisas que a maioria das pessoas não via. Era a única da família que nunca me fez sentir pequena. Naquele dia, a voz dela estava baixa, não fraca, apenas hesitante. Perguntou se eu tinha um momento para conversar e fez uma pausa. Então disse algo que mudou tudo: "Emma, preciso te contar uma coisa, e acho que você não vai gostar." Prendi a respiração. Ela me contou que tinha ouvido uma conversa. Minha mãe e meu pai estavam no quintal, depois de um churrasco, falando sobre mim. Sobre como eu finalmente tinha me tornado útil. Sobre como já estava na hora de eu retribuir a todos aqueles anos em que, segundo eles, eu não fiz nada. Sobre como era melhor me manter por perto, pelo menos até a cozinha ficar pronta e os SUVs estarem pagos. Ela disse que a Brooke riu e comentou: "A Emma nem percebe. Ela acha que a gente se importa." Minha avó disse que quase foi embora na hora, mas não quis causar uma cena. Meu peito ardeu. Não porque eu estivesse surpresa, mas justamente porque não estava. Não de verdade. Acho que, lá no fundo, eu sempre soube, mas ouvir aquilo em voz alta tornou tudo real. Fiquei um bom tempo sem dizer nada para minha avó. Depois, agradeci e disse que ligaria mais tarde. Desliguei, sentei no meu sofá de designer, no meu apartamento nas alturas, e fiquei olhando para o Central Park. E foi ali que tudo mudou. Eu não os confrontei imediatamente. Sei que é isso que a maioria das pessoas espera nesse ponto: uma explosão, uma ligação dramática, eu aparecendo exigindo respostas. Mas algo dentro de mim simplesmente se calou. Como se um interruptor tivesse sido desligado. De repente, eu estava fora de mim mesma, observando tudo à distância. Então eu fiquei. Sorri. Atendi às ligações. Queria ver até onde aquilo iria agora que eu sabia a verdade. A primeira coisa que notei foi o quão naturais as expectativas tinham se tornado. Brooke não pedia mais nada. Ela apenas comentava. Mencionava despesas do mesmo jeito que as pessoas falam do clima.
A creche estava um absurdo naquele mês. A parcela do carro estava pesando. O negócio do marido só precisava de um empurrãozinho para engrenar. Cada frase ficava suspensa no ar, esperando que eu preenchesse o espaço. Minha mãe fazia o mesmo. Nunca dizia as palavras diretamente, mas nem precisava. Mandava fotos de amostras de armários, bancadas, pisos, e depois vinha com algo como: não é loucura como os materiais estão caros hoje em dia, ou estamos pensando em fazer a reforma enquanto ainda temos saúde para aproveitar. Meu pai era mais sutil. Ligava para saber como eu estava e, aos poucos, começava a falar de amigos que se aposentaram cedo, que viajavam, que não precisavam se preocupar com contas médicas. Dava uma risada e dizia: deve ser bom, né? Depois ficava em silêncio, como se esperasse que eu me oferecesse. E eu sempre oferecia. Pelo menos antes. Depois da ligação da minha avó, eu parei de mandar dinheiro. Não anunciei. Não expliquei. Simplesmente parei. Mantive todo o resto igual, o mesmo tom de voz, a mesma disponibilidade, a mesma cordialidade. Eu queria ver se eles notariam a ausência do dinheiro antes de notarem a minha. Eles não perceberam, pelo menos, não no começo. O que perceberam foi a chegada do Natal. Insistiram para que eu viesse mais cedo naquele ano. Disseram que fazia tempo demais desde a última vez que estivemos todos juntos de verdade. Brooke comentou que o bebê precisava ver mais a tia. Minha mãe disse que não seria a mesma coisa sem mim. Eu comprei a passagem. Quando cheguei, tudo estava perfeito demais. A casa cheirava a canela e pinho. Uma música suave tocava ao fundo. Minha mãe me abraçou por mais tempo do que o normal. Brooke ficava tocando meu braço enquanto falava, como se de repente fôssemos muito próximas. Meu pai me serviu uma bebida e perguntou sobre Nova York, sobre o trabalho, sobre a vista do meu apartamento. Eles estavam atuando todos eles. E eu assistia a tudo em tempo real. O jantar foi barulhento e alegre. Os presentes foram trocados. Os meus eram extravagantes, como sempre. Notei como ninguém mais parecia desconfortável ao recebê-los. Antes isso me incomodava. Dessa vez, não. Depois da sobremesa, minha mãe sugeriu um café na sala. Todos foram para lá, ocupando seus lugares de sempre. Brooke esticou as pernas. Meu pai afrouxou a gola da camisa. Parecia o fim de uma longa peça, aquele momento em que os atores relaxam porque o público ainda está aplaudindo. Foi então que eu falei. Perguntei a Brooke se ela se lembrava do churrasco de alguns meses antes, na casa dos meus pais. Perguntei se ela lembrava de ficar no quintal com a mamãe e o papai depois que todo mundo entrou. Ela congelou. Não de forma dramática, mas o suficiente. Minha mãe disse meu nome, como um aviso. Meu pai não disse absolutamente nada. Eu disse que sabia o que eles tinham falado. Não repeti palavra por palavra. Não precisava. Os rostos deles disseram tudo. O choque não era eu estar magoada. Era eu saber. Minha mãe começou a falar imediatamente, explicando, voltando atrás, dizendo que eram brincadeiras tiradas de contexto, falando de estresse, de como famílias dizem coisas que não querem dizer. Eu deixei ela falar. Depois, eu disse que entendia perfeitamente qual sempre tinha sido a nossa relação, que eu não estava mais com raiva. Apenas terminei dizendo que não queria mais ser a solução dos problemas deles nem a fonte de financiamento dos planos deles. Brooke tentou me interromper. Eu não a impedi. Apenas me levantei, vesti o casaco e disse que estava indo embora. Falei para não me ligarem para consertar as coisas, para não pedirem desculpas, para não explicarem nada. Disse que minha decisão já estava tomada. Quando abri a porta, ouvi minha mãe dizer meu nome de novo. Mais baixo dessa vez. Eu não me virei. Do lado de fora, o ar estava frio e cortante. Minha avó já estava lá, parada na varanda, como se estivesse esperando. Ela não fez perguntas. Não disse que estava orgulhosa. Apenas assentiu uma vez e entrou no carro comigo. Fomos embora em silêncio. Pela primeira vez desde aquela noite no aniversário dela, eu não me senti tensa. Não senti que estava me preparando para o próximo golpe. Achei que aquilo fosse o fim. Eu estava errada.
Não esperei mais nada depois daquela noite. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Achei que eles deixariam isso de lado. Que iam remoer a situação, talvez fofocar entre si sobre mim, mas no fim acabariam recuando por um tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Silêncio. Um silêncio limpo, completo. Minha avó continuou em contato, claro. Ela me convidou para passar uma semana na casa dela, na Flórida. Só nós duas. Sem drama, sem perguntas, sem conversas casuais sobre a situação financeira de ninguém. Caminhávamos pela praia todas as manhãs e fazíamos o jantar em casa. Eu não me sentia tão leve havia anos. 2 semanas depois de voltar para Nova York, algo estranho aconteceu. Recebi uma ligação de um recrutador que eu não conhecia. Ele parecia animado demais. Disse que tinha um cliente procurando alguém para liderar uma nova divisão de cibersegurança. Disse que meu nome tinha surgido. Falou que tinha visto minhas informações em uma rede profissional familiar da qual, aparentemente, eu fazia parte. Eu não tinha me inscrito em nada. Disse que não estava interessada e desliguei. Mas aquela ligação não saiu da minha cabeça. 1 hora depois, comecei a investigar. Levei uns 15 minutos para encontrar um perfil falso, estilo LinkedIn, que alguém tinha criado usando meu nome completo, minha foto, meu histórico profissional e uma porção de exageros absurdos. Cargos inventados, recomendações falsas. Era mal feito, mas polido o suficiente para enganar quem não olhasse com atenção. E estava claramente vinculado a uma nova empresa de consultoria comandada por alguém chamado Matthew Kalman. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas o site listava meu nome como sócia silenciosa. Havia um número de telefone. Eu liguei. Adivinha quem atendeu? Meu pai. Nem dei tempo para ele falar. Perguntei que diabos ele estava fazendo. Ele gaguejou, tentou se explicar, falou algo sobre ajudar a construir algo para a família e a alavancar o sucesso coletivo. Eu desliguei. Menos de 10 minutos depois, Brooke ligou. Disse que não tinha nada a ver com aquilo, mas não foi isso que me tirou do sério. Foi quando ela disse: "Você não entende o quanto a gente precisava disso. As coisas estão muito difíceis agora." Como se isso justificasse qualquer coisa. Foi por isso que, naquela mesma noite, enviei uma notificação extrajudicial por meio do meu advogado que não era nada barato. Tive que derrubar o site, apagar os perfis falsos e lidar com as consequências de 2 investidores que já tinham entrado em contato achando que eu fazia parte do negócio. Aquilo poderia ter acabado comigo. Mas essa nem foi a pior parte. O pior foi perceber que eles não queriam mais só o meu dinheiro. Eles queriam o meu nome. Queriam vestir o meu sucesso como um casaco e sair por aí fingindo que também tinham construído algo. Eu não era mais apenas um recurso. Eu era a marca deles. E eles acharam que eu não ia perceber. Liguei para minha avó naquela noite, andando de um lado para o outro no apartamento, ainda meio incrédula. Ela não pareceu surpresa. Apenas disse: "Eu te avisei, Emma. Eles não amam pessoas. Eles amam o que as pessoas podem dar a eles." Aquilo ficou gravado em mim. Depois disso, mudei tudo. Número novo, contas novas. Apaguei minha presença digital inteira e reconstruí tudo do zero, com firewalls que só alguém com crachá do governo conseguiria atravessar. Parei de atender números desconhecidos. Virei um fantasma completo. Também saí da cidade por um tempo. Não para sempre, só o suficiente para clarear a cabeça. O que eu não esperava, durante esse período, era a carta. Uma carta de verdade, escrita à mão, sem endereço de retorno. Dentro havia um bilhete. Não estava assinado, mas dizia: "Nós não quisemos te machucar. Só estávamos com medo. Você não é mais como a gente." Presa na parte de baixo, havia uma foto. Era eu, aos 12 anos, em pé na bancada da cozinha da minha avó, segurando uma chave de fenda e desmontando um rádio velho. Todo mundo ao fundo estava rindo, distraído, comemorando alguma coisa. Eu era a única olhando para a câmera. Foi a minha mãe quem tirou aquela foto. A mensagem era clara e chegava tarde demais. Não respondi à carta.
Li 2 vezes, devagar, depois dobrei e coloquei na última gaveta da minha mesa. Não rasguei, mas também não guardei como se significasse algo especial. Parecia uma lembrança de um lugar onde eu já não morava mais. Uma última tentativa desesperada de transformar culpa em sentimento. Eles não estavam arrependidos do que fizeram. Estavam arrependidos de eu ter ido embora antes que eles terminassem. Depois disso, esperei uma semana. Não para me acalmar, eu já não estava com raiva, mas para ter certeza. Para garantir que eu não estava reagindo por emoção, que aquilo não era um desvio dramático na nossa relação, mas a curva final. Então escrevi a mensagem. Curta, fria, provavelmente. Não enfeitei, não tentei suavizar a verdade. Disse que eu sabia de tudo. A consultoria falsa, os investidores, o perfil digital usando meus dados sem autorização. Disse que sabia da conversa no quintal, das zampiadas, da manipulação. Falei que tinha sido generosa com eles por anos, mas que agora entendia que a minha generosidade não era valorizada, era usada como arma. Disse que estava cortando o contato de forma permanente. Não só o dinheiro, não só as visitas, tudo. Pedi que não entrassem mais em contato. Não para pedir ajuda, não para buscar encerramento, não para eventos de família, nem mesmo se alguém morresse. Avisei que, se cruzassem essa linha, eu tomaria medidas legais. E não hesitaria. Não assinei com amor, Emma. Apenas meu nome. Apertei enviar e, depois disso, silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma ligação, nenhuma mensagem histérica de voz, nem sequer uma tentativa de me fazer duvidar de mim mesma dizendo que eu estava exagerando. Só um vazio. Era para doer. Sinceramente, eu esperava que doesse. Mas não doeu. Em vez disso, senti algo diferente, como se eu tivesse finalmente saído de um cômodo que esteve cheio de fumaça invisível por anos. E então aconteceu algo inesperado. Eles começaram a dizer às pessoas que tinham sido eles a me cortar. A história chegou até mim por conhecidos em comum, parentes distantes, colegas antigos da minha mãe. Diziam que eu tinha mudado, que tinha ficado arrogante, distante, obcecada demais por dinheiro e sucesso. Em uma versão, eu exigia respeito como se fosse melhor do que todo mundo. Em outra, eu teria saído furiosa do Natal porque ninguém aplaudiu quando eu entrei. Eles reescreveram tudo, dobraram a realidade até parecerem as vítimas de uma filha egoísta que esqueceu de onde veio. Mas eu não me defendi. Deixei que falassem. Pessoas que querem acreditar no pior sobre você não precisam de muito incentivo. Além disso, eu já não precisava provar nada a ninguém. Em vez disso, me ocupei em viver um tipo diferente de vida. Vendi o Pentose não porque não pudesse mantê-lo, mas porque não queria ser definida por ele. Comprei um brownstone antigo no Brooklyn e o reformei por completo, de dentro para fora. Uma reforma total. Cada parafuso, cada azulejo, cada demão de tinta foi escolha minha. Algo sólido, algo que eu construí não para exibir, mas para mim. Comecei a orientar mulheres mais jovens na área de tecnologia, não com comunicados à imprensa ou palestras, mas de forma individual. Convidava para um café, ajudava a revisar currículos, ensinava a negociar aumentos, a recusar propostas que não as valorizavam. Eu contava a verdade, não só as partes bonitas. Investi em 2 startups pequenas lideradas por mulheres. As 2 estão prosperando hoje. Passei a tirar os fins de semana de folga. Parei de checar e-mails à meia-noite. Comecei terapia. Aprendi a cozinhar mais do que macarrão de delivery. Adotei um cachorro resgatado, com uma orelha só e um temperamento difícil. Dei a ele o nome de Ghost, porque foi isso que eu me tornei para minha família. E então, meses depois, numa manhã clara de sábado, minha avó apareceu. Veio de trem, recusou deixar que eu pagasse um carro, disse que queria conhecer o bairro andando com as próprias pernas. Quando entrou no brownstone, olhou tudo devagar, o piso de madeira, os tijolos aparentes, as estantes cheias de livros que eu realmente lia e disse, sem sorrir, isso tem a sua cara. Sentamos na varanda com café enquanto o Ghost latia para os pombos. Perguntei a ela, em voz baixa, se estava decepcionada comigo por ter cortado o contato, por não tentar consertar as coisas. Ela nem piscou. Disse, Emma, você deu a eles mais chances do que mereciam. Isso não é fracasso.
Isso é graça. E, pela primeira vez na minha vida, eu acreditei. Já faz mais de um ano que cortei contato com eles. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum recado inesperado, nem mesmo um daqueles pedidos vagos de amizade no Facebook de um primo distante fazendo o papel de espião. Só silêncio. Puro e completo. Antes, esse tipo de silêncio me assustava. Eu costumava confundi-lo com abandono. Achava que silêncio significava que algo estava errado. Mas agora eu sei melhor. Às vezes, o silêncio é o som da cura, do espaço se limpando. De algo tóxico finalmente sendo removido. Ainda moro no Brownstone. É a minha casa agora. Cada tábua do chão, cada parede, cada azulejo lascado que eu decidi não trocar me lembra que eu construí essa vida. Ela não me foi dada. Não foi herdada, nem passada adiante, nem embrulhada com laços por pessoas que aplaudiam quando era conveniente. Eu a conquistei, em silêncio, por conta própria. O trabalho segue estável. Continuo liderando minha equipe, ainda construindo sistemas que a maioria das pessoas nunca vai ver, mas dos quais depende todos os dias. Hoje eu digo não com muito mais facilidade. Antes, eu dizia sim por medo de ficar de fora, medo de ser esquecida, medo de não ser suficiente. Isso ficou para trás. Agora sou eu quem escolhe o que me merece. As mentorias cresceram. Comecei com 2 meninas. Hoje, ajudo 10. Nos encontramos pessoalmente, para um café, ou pelo Zoom quando elas estão presas em trabalhos que as esgotam. Digo a elas o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 22 anos, você não precisa ser querida para ter valor. Precisa ser respeitada e isso começa pela forma como você se trata. O Ghost continua sendo o mesmo rabugento de uma orelha só. Ele odeia qualquer um que chegue perto demais da casa, algo que aprendi a apreciar. Existe uma certa paz em saber que alguém mesmo que seja um cachorro está sempre guardando a porta. Minha avó me visita com frequência. Ela traz pequenas coisas, uma caixa de chá, uma história do passado dela que nunca tinha contado antes. Às vezes, pergunta se eu já pensei em voltar. Não de forma acusatória, só por curiosidade, querendo saber se sinto falta deles. Eu não minto. Digo que sinto falta da ideia deles. Da versão que eu carregava na cabeça quando era criança. Uma mãe que me protegia. Um pai que se orgulhava de mim. Uma irmã que não me via como concorrência nem como um caixa eletrônico. Essa versão nunca existiu de verdade. Mas eu a lamentei por muito tempo mesmo assim. Minha avó entende. Ela sempre entende. Numa tarde, alguns meses atrás, passei pela minha velha caixa de fotos. Abri e vi a mesma imagem que tinha vindo na carta. Eu, aos 12 anos, mexendo naquele rádio quebrado enquanto o resto da família ria ao fundo. Fiquei olhando por um bom tempo. Aquela versão de mim não se importava em ser notada. Ela só queria construir algo, consertar algo, entender como as coisas funcionavam. Ela nunca esteve quebrada. Só estava soterrada por pessoas ocupadas demais consigo mesmas para enxergá-la. Já pensei em queimar a foto, em me livrar da carta, em apagar tudo que ainda me liga a eles. Mas não fiz isso. Não porque eu queira me apegar, e sim porque quero lembrar. Nem tudo que dói precisa ser apagado. Algumas coisas ficam como prova do quanto você avançou, do quanto foi difícil, e do porquê você nunca vai voltar. A atualização. Eu não esperava nada deles. Eu falava sério quando disse que tinha terminado. Eu tinha seguido em frente, construído um tipo diferente de vida e feito as pazes com o fato de que algumas pessoas nunca mudam. Mas, na semana passada, algo estranho aconteceu. Tudo começou com uma mensagem de voz de um número que eu não reconhecia. Uma voz suave, quase nervosa. Era minha prima Megan. Não nos falávamos havia quase uma década. Quase não ouvi o recado, mas algo me disse para escutar. Ela disse que não queria nada. Nem dinheiro, nem favores. Só queria que eu soubesse que as coisas lá em casa estavam diferentes. Contou que meu pai tinha abandonado o negócio falso meses atrás. Que nunca foi para frente. E que, depois que eu cortei contato, isso desencadeou algo em todos eles, uma espécie de acerto de contas.
Segundo ela, minha mãe tinha começado a fazer trabalho voluntário em um abrigo local. Meu pai tinha voltado para o antigo emprego, sem correr atrás de algum ganho milagroso imaginário. Brooke, ao que parecia, tinha parado de postar aquela vida perfeita de vitrine, em silêncio, voltado a estudar psicologia, em um community college. Megan disse que ninguém fala de mim abertamente, mas é claro que eu deixei uma marca. Disse que sentem minha falta. Que minha mãe chora às vezes quando meu nome aparece. Não como chantagem emocional, mas como um arrependimento real, privado. Essa parte me pegou de surpresa. Ela disse que minha avó teve um papel nisso. Que não deixou que eles reescrevessem a história. Que continuou contando a verdade, a versão que eu vivi, não a que eles tentaram vender para todo mundo. Eu não entrei em contato. Não sei se vou. Algumas mudanças não são convites. São apenas provas de que o crescimento é possível, até em pessoas que você jurava que nunca iriam mudar. E isso é suficiente.